já estamos de volta nesse nosso segundo bloco, né? Falando agora sim da operação em que o Detran, do Rio de Janeiro, vai fazer blitz, são os moldes da Operação Lei Seca, para verificar a situação documental, a situação dos carros, né? Já que nós temos aí agora a não exigência da vistoria anual, como nós tínhamos a vistoria veicular anual. Bom, dentro desse processo todo criou-se um monte de polêmica, né? E aí, a polícia não vai poder mais atuar nessa área? Se deparar com uma situação de irregularidade documental, não vai poder fazer nada? Conversávamos sobre isso na semana passada e hoje vamos repercutir. Porque Teresópolis, inclusive, foi uma das primeiras cidades a receber. No dia de estreia da operação, recebemos uma operação aqui lá no Soberbo, que também causou muita polêmica. Bom, comandante, polêmicas vão servir sempre para nos ajudar, inclusive, a entender esse processo, né? E é natural que a gente tenha essa resistência, normal, né, normal. comandante? Isso acontece até dentro das instituições, né? Porque uma ordem que ela contraria todo o nosso... Contraria, que eu digo, no sentido de modifica. É uma modificação né? Modifica as nossas atuações em relação às operações de trânsito que nós tínhamos aqui, algumas em Teresópolis, né? Efetuadas pela Polícia Militar, e agora quem faz as operações de trânsito fica limitado apenas ao Detran. Essa fiscalização mais rigorosa, né? ela fica a cargo do Detran, conforme determinação que nos chegou. Então é normal que as pessoas tenham dúvida, é normal que os policiais tenham dúvidas, é normal, porque até a gente normalizar e normatizar, na verdade, esses novos procedimentos. E a gente falou aqui na semana passada, é importante a gente lembrar isso, que muitas vezes as pessoas relacionam a questão documental apenas com a questão da arrecadação do Estado. Mas não é bem assim. Nós temos muitos ilícitos que utilizam como instrumento esses veículos irregulares, esses veículos, por exemplo, produto de furto, de roubo, e tem um papel muito importante essa avaliação, essa identificação desses possíveis ilícitos também, né? Sim, sim. Na verdade, a questão não é só da segurança do trânsito, né? Que a gente tem que levar em consideração, que é algo que a gente tem que se preocupar sempre, né? O trânsito ele faz muitas vítimas, ele faz muito mais vítimas do que arma de fogo, ok? Então, a gente tem que estar atento quando a gente faz uma crítica, não é por causa da arrecadação, é porque eles só querem arrecadar, é a indústria da multa, é isso e aquilo. A gente tem que levar em consideração que os nossos hospitais, muitas vezes, ficam sem leitos em virtude de inúmeros acidentes que nós temos nas vias, né? E isso é muito caro para o Estado. As pessoas não avaliam isso, pensam que uma cirurgia de tíbia, uma cirurgia de fêmur, ela é barata. Não, a cirurgia é muito cara, né? É caríssima uma cirurgia dessa, inclusive para os cofres públicos, né? E muitas vezes a gente não leva isso em consideração porque acha que o serviço público é de graça. O serviço público não é de graça, sai dos nossos impostos, né? Nós é que pagamos. Então, quanto menos nós tivermos de problema em relação a isso, acidentes graves, né, que sejam necessários a intervenção hospitalar, melhor para todos nós, né? Porque vai sobrar leitos para que outras pessoas que têm outro tipo de cirurgia, outro tipo de problema, possam ser atendidas com mais agilidade, né? E que gastem menos recursos públicos em relação a acidente de trânsito. Na minha ótica, aí é uma opinião pessoal minha, a pessoa que causa um acidente de trânsito, né, por negligência ou imprudência ou imperícia, ela deveria arcar com os custos do serviço público, né? Ela deveria arcar com os custos do serviço público, na minha opinião, né? Porque é um gasto muito alto, então ela deveria ser taxada, né? Não sou eu que vou pagar, você e qualquer outra pessoa que vai pagar pelaquela imprudência, pelaquela negligência ou aquela imperícia da pessoa ao dirigir. Então a pessoa, por exemplo, que vai dirigir alcoolizada, que causa um acidente com vítima fatal, ou ela mesma é vítima, ela tem que arcar com aquilo. Não sou eu como contribuinte, que estou na minha casa, respeitando as normas, que tem que pagar, né, pela aquele acidente que aquela pessoa causou quase que dolosamente. Se a pessoa assumir o risco, é um risco que ela calculado, né? Então ela deveria assumir a prestação daquele serviço pelo serviço público. E quando na vistoria, né, vem as condições, por exemplo, dos pneus dos veículos, não é para alimentar a indústria dos pneus, pelo contrário, claro, não. Né? É para saber se aquele carro, por exemplo, num episódio de necessidade de frenagem, vai ter condições de parar efetivamente aquele carro. E o que a gente vê, infelizmente, grande parte dos acidentes, é claro que existem algumas exceções, mas grande parte dos acidentes, você vai ver os equipamentos de segurança do veículo, estão todos faltosos, né? Então, é um pneu careca, é um freio que não passou por uma revisão, né? É um carro que
já está, né, com seus dias contados, mas insistentemente se coloca na rua. Então, tudo isso, gente, faz parte, né, do que a gente tinha na vistoria. Só que acontece que quando a vistoria era feita por agendamento, você ia lá, você se adaptava, tinha gente que alugava pneu, dava o seu jeito. O que também não é legal. Acho que o ponto positivo é ver nas ruas, no dia a dia, essa possibilidade. Agora, se vai ter gente para dar conta disso tudo, aí é um outro problema que o nosso governador vai ter que dar jeito, né? Não tem gente no Detran. Como a gente falou, a capilaridade da Polícia Militar é infinitamente maior do que a do Departamento de Trânsito. Né? Com certeza. Né? Nós temos capilaridade no estado todo. Né? Hoje, em qualquer cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, você tem atuação policial. Né? Mas, enfim, foi um método que o governo assumiu e achou por bem dessa forma. E eu acho que as coisas podem mudar. Né? À medida que você, por exemplo, nós estamos mudando aqui em Teresópolis, nós estamos medindo, né, o que vai acontecer no trânsito desde quando houve essa mudança. Então, nós estamos aqui, já criamos ali algumas plataformas para a gente medir isso. Tá? Para ver que impacto que isso trouxe para a nossa sociedade. Mas na frente mensurar qual o impacto disso. Exatamente, qual o impacto disso. Se é positivo ou se é negativo, porque pode ser um impacto positivo, pode ser um impacto negativo. Entende? Então, por exemplo, nós já verificamos algumas coisas mudando negativamente em relação... Pode ser uma coincidência? Pode. Então, nós vamos apenas avaliar, levar mais 30, 60 dias avaliando, para que a gente depois possa expor ao Estado-Maior-Geral da Polícia Militar as nossas considerações em relação a isso, por sermos uma cidade do interior, né? E não podemos ficar apenas com uma ou duas fiscalizações mensais no município. Né? Eu acho que a gente precisa de mais fiscalizações, tá? Com apoio mais enfático do Detran, para que a gente tenha realmente uma segurança viária condizente. Você vê ontem na Serra, não sei se você soube, nós tivemos aí um acidente com 11 veículos, envolvendo 11 veículos. Né? E pelo que dizem, foi um derramamento de óleo na pista. Agora o derramamento é do óleo que estava vazando do caminhão, ou de óleo de um carro que estava sem realmente a vistoria, a manutenção devida. Sem a manutenção devida, e causou 11 acidentes. Né? Envolvendo 11 veículos, que são realmente um acidente só, mas envolvendo 11 veículos. Graças a Deus não teve nenhum acidente fatal, mas é um prejuízo grande, né? E poderia ter ocorrido uma fatalidade. Então, esse cuidado que a gente tem que ter, a gente não pode criticar só por criticar, porque é uma ação positiva, sim, tá? À medida que é tudo filmado, tudo gravado, é uma medida de orientação, à medida que a gente quer qualidade de serviço. Eu acho que o governo está de parabéns, né, pela iniciativa, só que a gente precisa de mais ações como essa, em todo o estado, não é só na área de trânsito, não, né? Acho que a gente precisa de um choque desse em várias áreas, né? Na saúde, na educação, a gente precisa de choques também nesse sentido. Uma coisa que chamou muita atenção também foi o formato da operação, né, comandante? Muito parecido com o da Lei Seca, né? E utilização de tecnologia, como as câmeras inteligentes, que verificam ali a questão da placa, do carro, isso tudo vai levando realmente a uma operação mais eficiente. E dá celeridade também ao processo, né? Então, e é tudo computado ali, não tem aquela coisa, mas agora não tem como aliviar, é ali mesmo, fechou. Apareceu, né? Não tem jeito, está no cadastro, fim de papo. Eu acho que isso nos dá mais segurança, né? Acho que dá segurança para todos nós, tanto para aquele que está usando a via, como para o agente público que ali está. Então, acho que é uma forma de proteção a todos nós, no sentido da lisura da operação. Agora, a gente ouve muito também, comandante, por parte da população, são aquelas justificativas do cometimento do ilícito, né? Eu não paguei o documento porque eu não tenho condições, que eu sou trabalhador, que eu sou isso, aquilo, né? O meu carro está com o pneu careca porque o pneu está caro. E aí a gente, infelizmente, né, ou felizmente, a gente tem que, né, levar em conta que se você adquirir um bem automóvel, você tem que ter, é claro, vai utilizar do bônus que ele representa, vai te levar para onde você quiser, com liberdade e tudo mais, mas tem um ônus também, né? Tem que ter manutenção, custa caro, você que tem que dar conta do estacionamento, então não pode parar em qualquer lugar. É uma questão de educação, né? Na verdade, nós daqui no Brasil, nós temos o péssimo hábito de apenas querer adquirir o bem. Né? Você esquece que tem o custeio desse bem. Com ele vem as responsabilidades. Com ele vem a responsabilidade e vem o custo da manutenção desse bem. Então, antes de você adquirir o seu bem, seja um automóvel, seja qualquer outro tipo de bem, você tem que saber o seguinte, esse bem ele vai me trazer, é um passivo, né? Muitas vezes, se não for um caminhão para comércio, um carro para comércio, né, para frete, outras coisas, mas é um passivo. Então, eu tenho que saber que aquilo ali ele vai me dar custo, vai me gerar custo o tempo todo. E eu tenho que ter no meu orçamento, né, previsão para manutenção daquele bem.
Tá? Não é só comprar o carro. Eu comprei o carro que eu preciso do carro. Eu sei, todo mundo precisa do carro, é melhor um carro, é melhor uma moto, bacana, tá? Mas você precisa, quando for adquirir o seu bem, saber que aquilo gera um custo e você precisa ter recursos para fazer a manutenção daquele custo. Agora, se você não tem, a culpa não é da polícia, a culpa não é do Detran, né? É uma irresponsabilidade sua, né? Só isso. E também tem aquelas coisas, né? Inventaram um problema lá no meu carro. Não tem isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Todas as ações são filmadas, né? São auditadas, existe uma regulação maior. Então, o negócio é você manter o teu carro em dia, a tua moto em dia, para não ter dor de cabeça, para chegar lá de acordo com o que tem que ser mesmo. Até para que você saia da curva de suspeição, né? Porque se você está com o teu carro irregular, se você está aí, né, com o teu carro de repente faltando um item de segurança, pode ser que por trás desse desleixo com a propriedade estejam outros interesses que a gente falou aqui, como o cometimento de um ilícito e tudo mais. Porque quem está preocupado em cometer o ilícito está preocupado em andar com o carro em dia, né? Não, é claro. E outra coisa, se você quer comprar um carro, por exemplo, quer comprar um carro que custa 30 mil reais, né? Você compra um carro de 20, né? E aqueles 10 você mantém para fazer o seu custo, entendeu? Agora você quer andar com um carro de 30, estando na forca, realmente fica difícil, né? Aí realmente não dá. Então, o que a gente orienta é que realmente você procure andar com o seu carro legal, tá? Com equipamentos de segurança, porque o carro ele pode atingir tanto um terceiro, como pode fazer vítima à sua própria família, você e sua própria família. Então, cuide do seu bem, essa é a orientação que nós damos, para que você possa passar em qualquer operação do Detran, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, com toda a tranquilidade do mundo, né? E caso haja alguma coisa, que o policial apenas ou o agente de trânsito venha te orientar, tá? E você ainda tem mais, caso você se sinta injustiçado, você ainda tem um recurso. Você pode fazer recurso, né? Existem as JARES aí, né? Que são as juntas de recursos, que você pode recorrer em relação àquele ato que foi praticado pelo funcionário do Detran, da Polícia Militar, do Guarda Municipal ou da Polícia Rodoviária Federal. Então você tem aí as suas bases de recurso também para fazer em sua defesa. Tá vendo? Tem que andar direitinho, isso é que importa, né? E no próximo bloco a gente vai falar do trabalho que tem sido feito, né, de acompanhamento e também de fiscalização em um dos bairros que tem apresentado aí um crescimento de ocorrências, né, que é o bairro do Alto. A gente vai falar dessa pontuação, especificamente do bairro do Alto, mas vamos falar também de algumas ocorrências ao longo dessa semana que chamaram muita atenção. Como a ocorrência, por exemplo, do caminhão que parava e enchia com pertences dos outros das casas e tentava ir embora, né? Nós vamos contar essa história, que é no mínimo curiosa, né, comandante? É verdade. É uma ocorrência no mínimo curiosa e a gente vai falar um pouco sobre essa intensificação de fiscalização também no bairro do Alto. Então você já sabe que não pode perder, né? A gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente está de volta.